Chegamos a mais um fim de ano e, como de costume, mais uma vez nos deparamos com princípios básicos de caridade, igualdade, irmandade, esperança e fé. Nos lembramos até de fazer doação, seja em dinheiro, comida, ou ainda que seja aquela boa e velha roupa usada que você não usa há anos, mas que você resolveu que é momento de abençoar alguém com aquilo que é inútil para você. Nos lembramos que é a oportunidade de fazermos o bem. Nos lembramos do amor ao próximo, nos lembramos que é possível viver uma vida olhando para as coisas certas. Quem sabe no ano que vem eu não vou ser uma pessoa melhor. Dezembro pode ser esse ponto de mudança. Quase como se dezembro fosse o mês da paz e do amor. Até aquele chefe insuportável começa a ficar mais amoroso, porque ele quer que você trabalhe entre Natal e Ano Novo. E o Natal é central nessa significação da maneira como a gente olha para dezembro. Apesar de ser uma data cristã, acredito que não é segredo para ninguém, aqui ou em qualquer lugar, que depois de todo o sincretismo ocorrido ao longo dos anos, de maneira que diversas expressões de fé foram centralizando as suas comemorações também em dezembro. Como se fosse, na verdade, um grande misto de toda e qualquer fé. Por isso dezembro é tão especial. Isso definitivamente, meu irmão, minha irmã, não é motivo para não celebrarmos o Natal, ou para celebrarmos menos o Natal em dezembro. Porque o símbolo dessa data é verdade e foi de fato essencial para a salvação de cada um de nós. Já que, segundo a própria palavra de Deus, sem Jesus não há nenhuma esperança de salvação. Então nós precisamos celebrar o Natal, e se é dezembro a data separada para isso, celebremos em dezembro. Isso significa que ainda que o verdadeiro nascimento de Jesus não tenha acontecido exatamente no ano zero, ou que ele ainda não tenha acontecido exatamente na virada de 24 para 25 de dezembro, nada disso muda o fato de que o nosso Senhor nasceu, e foi por volta desse período, e fez toda a diferença na história do mundo, fez toda a diferença na minha vida, e é capaz de fazer a diferença na sua também. Depois de séculos esperando por um Salvador, finalmente o Redentor tinha nascido. Mas como provar que Jesus realmente era o escolhido de Deus, aquele que viria para livrar da escravidão do pecado de uma vez por todas? Então, quando a gente olha para os evangelhos, nós encontramos a preocupação de dois evangelistas em destaque, Lucas e Mateus, que vão se dedicar a assegurar a linhagem de Jesus, dizendo que Jesus é o rei prometido. Jesus é aquele que veio da linhagem de Davi. E, como prometido, que um rei, filho de Davi, reinaria para sempre. Jesus é esse rei que há de reinar eternamente. Mas, ao contrário do que pode parecer, textos bíblicos sobre genealogia de Jesus são fundamentais para a nossa compreensão de tudo que Jesus representa para nós. Eu sei que a gente tem uma certa resistência para ler genealogia, que os seus olhos começam até a pesar quando você ouve pela segunda vez fulano gerou ciclano. Mas eu quero te convidar a se concentrar nos detalhes dos nomes que a gente vai ler nessa noite. Preparado? Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Versículo 1 até o 17. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, devido às referências que a gente vai fazer aí ao longo da aplicação da palavra. Bíblias abertas? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé.
Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até vai respirar agora. Prestou bastante atenção? Louvado seja Deus, que o Espírito do Senhor tenha falado sua vida nessa noite. Você consegue ver a quantidade de personagens incríveis nessa genealogia de Jesus? Você percebeu? O nome de alguém especial que você já ouviu em alguma outra pregação? Pelo menos um. Abraão, o grande pai da fé, o homem escolhido por Deus para dar início ao povo da aliança. Isaac, aquele que foi chamado de pacificador. Que paciência e paz devia ter olhar para Isaac. Eu confesso que, como nosso tempo é todo acelerado, eu imagino Isaac meio lerdão. Mas Deus fez esse homem ter uma paz para resolver as coisas incrível. Jacó, aquele que a Bíblia diz que lutou com um anjo, e depois dessa luta teve a sua vida completamente transformada. Ele, inclusive, recebe um novo nome. Davi, o maior de todos os reis da história de Israel, o homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Olha que linhagem incrível. Salomão, o homem cuja sabedoria não pode ser comparada com nenhum outro homem na terra. O jovem rei Josias, que confiou no Senhor acima de todas as coisas, ainda muito jovem. E ainda assim, mesmo confiando no Senhor, acaba a sua vida derrotado em guerra. Zorobabel, que participou do processo de reedificação de Israel, quando eles voltam da Babilônia para reconstruir toda a história. Mas essa genealogia, irmãos, também apresenta características extremamente especiais, porque certamente você viu um monte de nome aí que você não vai se lembrar muito bem quem são. Diferente do habitual, em grande parte das genealogias, essa genealogia traz nome de mulher. Você percebeu isso? Fez-se questão de registrar que tem mulheres relevantes na linhagem de Jesus. A primeira delas é uma mulher chamada Tamar, e ela aparece aí no versículo 3. A segunda, Raabe, versículo 5. Ruth, também no versículo 5. E por fim, Maria, no versículo 16. Todas elas foram sensacionais, mas quando a gente para estudar o papel de cada uma delas na sua época, tem papéis extremamente difíceis da gente entender. Por exemplo, Tamar foi aquela que, após perder seu marido, ela desafiou as leis do seu tempo para garantir que ela ia ser mãe, para garantir que a linhagem seria preservada, e ela faz coisas assim, nem um pouco bonitas. E por conta disso, ela chega a ser ameaçada a apedrejamento e morte. Mas ela resistiu e conseguiu provar a sua lealdade, ao ponto de que Judá, o seu sogro, olha para ela e reconhece: você é ainda mais justa do que eu. A segunda mulher que apareceu no nosso texto foi Raabe. Raabe era uma prostituta de Jericó, uma prostituta que protegeu espiões, inimigos, guerreiros que estavam invadindo a terra de Jericó. E mais, ela não só garantiu a sobrevivência deles, a segurança deles,
como ela ainda sinaliza para esse povo que está invadindo quem ela é e onde ela está na hora que o bicho pega. E porque ela faz isso, por reconhecer que o Deus de Israel era Senhor sobre toda a terra, ela é perdoada de todos os seus pecados passados, e ela é então incluída no povo de Deus, independente de quem ela tinha sido até então. A terceira mulher foi Ruth, uma moabita, de novo, de um outro povo. Está vendo que sempre que eu falo alguém de outro povo, ele reage ali, realmente. É um negócio difícil. É difícil de entender, cara. Estou contigo. Uma moabita que depois de passar por maus bocados na vida, situações dificílimas, dor, sofrimento, ela perde o marido, perde o cunhado, perde o sogro, perde todo mundo, todas as referências masculinas. Mas ainda assim ela decide que ela vai permanecer como parte do povo de Deus. Ela não abre mão. Ela prefere continuar como parte de Deus, passando fome, do que voltar para sua casa, onde ela podia simplesmente casar de novo por ser jovem. E porque ela escolhe ficar como parte do povo de Deus, ela recebe do Senhor o resgate necessário. E ela se casa de novo. E ela se torna uma mulher extremamente próspera. Todas essas 3 mulheres foram mulheres que tiveram que agir contraintuitivamente para serem incluídas no povo de Deus. O que era esperado delas era outra coisa, é ficar ali aguardando, e elas agiram, elas tomaram a frente. Cabe ressaltar ainda nesse texto aqui, que tem uma mulher que está sem nome aí na sua Bíblia. Se você olhar no versículo 6, que é a tal da Betseba, que alguns chamam de Batseba, que é a citada mulher de Urias, mãe de Salomão, que também foi defraudada pelo rei Davi, porque ela era uma mulher casada. Mas embora o rei tivesse feito algo terrível com ela, Deus resgata essa mulher. Deus coloca a linhagem dela de onde não deveria ter saído. Todas essas 4 tiveram seus status miraculosamente transformados por Deus. O que nos leva ao ápice dessa transformação de status quando a gente chega à última mulher do texto, que é Maria. Uma mulher simples, porque a Bíblia nos diz que ela era simples, frágil, pobre, limitada, mas que foi transformada naquela que carregou em seu ventre o próprio Salvador do mundo, o próprio Jesus Cristo. Imagina você, minha irmã, que já foi mãe, que já amamentou, que já teve aquela troca de olhares ali com o seu bebê, sabe? Quando o bebê está olhando apaixonadamente para você e você para o bebê, e parece que não existe mais nada no mundo. Imagina como não deve ter sido para Maria, sabendo que ela está amamentando aquele que vai salvar todos, que vai transformar, que vai resgatar a realidade do mundo e do universo. Imagina o que Maria não deve ter sentido. Cada homem, cada mulher dessa genealogia desempenhou um papel extremamente relevante na história. Uns como grandes conquistadores, grandes realizadores de tarefas. Outros como exemplos de arrependimento, de transformação de vida. Desde prostitutas, como a gente já falou aqui, a reis completamente pagãos. Como é o caso do rei citado aí, com o nome de Manassés, no versículo 10. Manassés foi o rei que sacrificou o próprio filho primogênito em altares de deuses pagãos. Para você ver como ele era bonzinho. Ele instaurou uma série de cultos pagãos em Israel como se tudo fosse a mesma coisa. Ele foi um péssimo administrador e um péssimo rei. Esse servo herege e corrupto é o mesmo que é então redimido, perdoado. Deus ouve o clamor de Manassés quando não existiam mais esperanças e dá uma nova chance para ele. Poderíamos estudar aqui a história de cada um desses personagens para ver como todos foram, em algum momento, excelentes exemplos de fé, arrependimento e transformação. Mas, ao mesmo tempo, todos apresentam histórias de vida que inviabilizam as suas próprias salvações. Todos eles fizeram coisas terríveis. E, como pessoas que fazem coisas terríveis, se fossem julgados por qualquer um de nós, todos esses personagens históricos seriam certamente condenados, não tinha como aliviar. Mesmo Abraão, o pai da fé,
que é aquele cara que eu não sei se você sabe, afinal de contas é um texto que o pessoal não gosta muito de falar, ele deixou um outro homem levar a mulher dele como esposa, porque ele ficou com medo de ser morto. Até esse, o pai da fé, fazendo coisas bizarras como essa. Todos, cada um desses personagens seriam dignos de condenação eterna. Então essa genealogia certamente não tem só o poder de provar a linhagem real de Jesus Cristo, mas também de provar o poder salvífico e redentor, apesar dos piores conflitos existenciais que cada um desses personagens tivessem vivido. Jesus ainda será uma viva esperança de salvação. Não para homens, irmãos, não para mulheres, não para hebreus, não para aqueles que são bonzinhos, mas para homens e mulheres de todos os povos e todas as nações. Desde os melhores e mais amados, com mais seguidores em qualquer rede social, aos piores e mais odiados, cancelados do momento. Pois Jesus Cristo é aquele que garante a salvação para todo tipo de pessoa. Afinal de contas, Ele escolheu até você. Por isso, te convido a aplicar esse texto à sua vida com o seguinte tema. Preparado para anotar aí? O pessoal pediu tempo ali, então pausa aí um pouquinho. Preparado para anotar? Então vamos lá. Salvação para todos. Salvação para todos. Esse é o nosso tema dessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a refletir sobre uma pequena história. Imagina você, meu irmão, minha irmã, bonitinho, cheirosinho, igual você está aí, no frescor do ar-condicionado, que eu, sinceramente, estou suando aqui na frente, mas acho que você está fresquinho aí atrás, no conforto da nossa igreja. Você está aí em plena adoração a Deus, conectado aí, cantando, louvando ao Senhor, quando, de repente, entra uma pessoa extremamente suja, aquela pessoa que subiu lá na escada e você já começou a sentir o cheiro dela aqui, muito mal cheirosa, e ela vem andando passo a passo e senta imediatamente do seu lado, chega tocando em você. Sabe aquele coladinho assim, que você sente até o calor humano? O que você faria? Rodrigo já até levantou, era só uma história, mas ele levou a sério o negócio. O que você faria? Exatamente isso. A maior parte de nós levantaria. Talvez você seja o diferentão que ficaria ali, né, prendendo a respiração, tal, na expectativa, orando para Deus mandar a pessoa embora. Mas a grande maior parte das pessoas levantaria e sairia dali. E por que as pessoas fazem isso? Se a gente for pensar, né, nesse exemplo específico, a gente começa a ver que não é só a pessoa fedida, a pessoa mal cheirosa que faz a gente se levantar, não. A gente pode ampliar essa história, né, para outros exemplos. Existem outros tipos de pessoas que são incômodas. Isso se repete com todo tipo de pessoa que é diferente à sua realidade. Imagina você que, em vez dessa pessoa suja e mal cheirosa, a pessoa que entrasse fosse uma pessoa nitidamente vestida como uma prostituta. Você ficaria bem sentado do lado dela? Ou você, minha irmã que é casada, você ficaria confortável vendo que ela sentou do lado do seu marido? Ou ainda, quando a gente vê entrar um casal que claramente é homossexual e senta em algum lugar na igreja, como a gente se comporta? Ou, como cada vez é mais comum, pessoas trans, ou pessoas reconhecidamente racistas, que todo mundo sabe que é racista e vem e senta do seu lado. Qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, que seja moralmente reprovável, seja essa reprovação vinda de conhecimento da vida pessoal da pessoa, né, de você realmente saber que aquela pessoa é alguma coisa que você não compactua, ou aquela análise superficial que você olhou e falou, esse aí é isso, essa aí é isso, não quero perto de mim, preciso ir para longe. Isso acontece porque a tendência de um povo perfeito é eliminar qualquer aparente imperfeição do seu meio. Como se ser igreja do Senhor significasse ser uma unidade perfeita,
onde só existem homens perfeitos e mulheres perfeitas. E pecamos muitas e muitas vezes por desconhecer qual é o nosso papel enquanto povo de Deus. Pois se somos esses seres verdadeiramente perfeitos, os primeiros excluídos deveriam ser aqueles que fossem minimamente sinceros. Pois como a gente fez quando a gente estudou a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, você lembra o que diz? Porque todos pecaram e por isso estão separados, todos carecem da glória de Deus. Não há qualquer possibilidade, de nenhum mérito nosso, nos fazer merecer a dádiva da salvação divina. Até porque, apesar dessa tão grande separação de Deus, apesar de ser impossível para qualquer um de nós conquistar a nossa salvação, Paulo não é esse mensageiro do caos. Pelo contrário, ele traz boas novas. Então ele diz, é impossível para você, como é impossível para mim. Porém, ele segue no versículo 24, dizendo exatamente assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, ninguém consegue se salvar, mas todos podem receber essa graça infinita, gratuita, extraordinária, salvadora. Logo, todos nós, seres morais e imorais, seres de dentro da igreja e de fora da igreja, corruptos, bandidos, mentirosos, sei lá que outra definição você queira colocar aqui, que você considere o pior tipo de categoria de pessoa, pode botar nessa lista também. Todos nós estaríamos na lista de inaptos, incapazes de se salvar. Todos na genealogia de Jesus igualmente condenados. Todos nessa igreja. Cada um, do pastor fundador ao jovem pastor Henrique que está de serviço hoje. Todos estariam perdidos. Mas lembrar do Natal, anualmente, cada vez que temos a oportunidade de vivermos um novo mês de dezembro, temos a graça de nos lembrar de, apesar de quem nós fomos, apesar de tudo que você já fez, tudo que você já desejou, das coisas que as pessoas sabem, aquelas que só você sabe que você fez, tudo que ficou para trás, em Jesus você encontra salvação, apesar de tudo isso. E mais, é uma salvação gratuita, não tem a ver com o que você faz. Não adianta você querer impor pré-requisitos para essa salvação. Não, você tem que cortar o cabelo, você tem que deixar o cabelo crescer, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Porque não são essas coisas que nos salvam. Embora a gente vai chegar lá, que exige uma mudança de vida. Eu sei que você já ficou ansioso aí no seu lugar, né? Uma vez salvo, a gente precisa mudar de vida. Mas a gente está falando de um primeiro momento. É um momento gratuito. É um momento que vem de Deus e vem olhando para mim como Ele olha para você, como Ele olha para qualquer outra pessoa perdida lá fora. Gratuitamente Ele libera a sua extraordinária salvação onde Ele quer, a quem Ele quer. E aleluia por isso, glória a Deus nas alturas por isso. Existe salvação para mim, existe salvação para cada um de nós, existe salvação para todos os homens em todos os lugares do mundo. Então é verdade sim, que pode haver mal-estar com a presença de pessoas diferentes, entre aspas, no nosso meio. Mas você, meu irmão, minha irmã, que entende o que é ser salvo, entende o que é servir a Jesus, precisa quebrar com esses parâmetros corruptos e de verdade demonstrar amor quando essas coisas acontecem. Porque pode acontecer aqui, se é que não continua acontecendo. Se todos saírem de perto, você, meu irmão, minha irmã, que ama Jesus Cristo, que percebeu que aconteceu isso, sai do seu lugar em nome de Jesus e senta próximo da pessoa. Mostre que você entende a salvação que te alcançou. Mostre que você entende que o poder do Senhor é capaz de tirar qualquer pessoa de qualquer lodaçal do pecado. O Senhor tem poder para salvar qualquer um, em qualquer lugar. Quantas vezes, irmãos, eu me pego ouvindo mentiras que são repetidas de novo, mentira direto do inferno, e que entra no nosso coração e seduz de maneira que a gente se pega repetindo, como se fosse verdade bíblica. Você quer ver?
Depois que fizer isso ou aquilo, é irreversível. Aí já era, não tem mais como voltar para Jesus. Depois que fizer lá a cirurgia de mudança de sexo, já era, não tem mais saída. Depois que começou a usar drogas pesadas, agora não tem mais nada que se possa fazer. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja qual for o já era que você tenha ouvido ou que você tenha repetido por aí, não existe nada, não existe poder nesse mundo ou em qualquer outro que seja mais forte do que o agir do nosso Senhor. Não existe tarde demais para Jesus Cristo. Aquele a quem Ele derramar a sua graça da salvação, Ele ministrará a completa redenção daquela vida, não importa o que já foi feito. Não importa o quanto o diabo agiu naquela vida, o Senhor é capaz de restaurar. Completa libertação de todo e qualquer pecado, completa restauração com Deus. Mas uma coisa é certa, quando isso começa a acontecer na vida de alguém, diversos inimigos se levantam. E cada dia que passar, novos inimigos se levantarão para lembrar das escolhas ruins que foram feitas ao longo da vida. Para lembrar tudo que você já fez de errado no passado. E apesar do incômodo dos fariseus modernos, e eu sei que acontece, e o fariseu moderno seriam aquelas pessoas que vão continuar atrás de você, questionando a integridade da sua fé, reprovando você porque você não faz isso ou não faz aquilo. Sem dúvida nenhuma, um dos nossos piores inimigos ainda serão os nossos próprios corações, porque ninguém sabe como você é podre, como você mesmo. Você sabe onde está o problema. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei diante da ceia do Senhor me perguntando: Senhor, eu não tenho condição nenhuma de participar da tua santa ceia. Quando, na verdade, o que eu precisava entender é que eu nunca vou ter condições. Se não for a graça dEle, se não for o poder dEle, se não for o Espírito dEle, se depender de mim, aí sim, já era. O meu próprio coração é quem me aponta essas coisas. Como eu sei que o seu coração também faz isso com você. Pois se o poder de Deus foi o suficiente para me perdoar, como é que eu posso, de qualquer forma que seja, seguir me cobrando pelos erros do passado? O Senhor já me perdoou, o Senhor já te perdoou, não há mais o que remoer. Muitas vezes a resposta não tem a ver de verdade com o que aconteceu no passado, e isso traz muitos problemas para nós, porque muitas vezes a gente se pega nesse, o Senhor já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar, por causa do meu desejo presente de voltar àquelas práticas. E é aqui que mora um grave problema, porque acreditamos que o poder de Deus é ilimitado, acreditamos que Ele pode de fato dar vida aos mortos. Ele ressuscitou Lázaro, Ele se ressuscitou, Ele garantiu que todos ressuscitaremos no dia final. Acreditamos que Ele pôde transformar o coração de um homem mau como Paulo, que perseguia cristãos, ao ponto dele se tornar alguém capaz de dar a vida por amor aos irmãos. Acreditamos que Ele faz tantas coisas, mas não acreditamos que Ele possa nos manter na linha. Não acreditamos que Ele possa trabalhar de verdade a nossa vida. E aqui precisamos dividir esse tipo de pensamento em duas linhas que são muito distintas. A primeira linha seria composta por pessoas que não veem problema em continuar pecando. Afinal de contas, já estão salvas. A Bíblia garante que há perdão infinito, que o sangue de Jesus é poderoso para cobrir qualquer quantidade de pecados. Então, existem sim pessoas que olham para isso e falam: está liberado, já está pago. É como se você chegasse num restaurante com tudo pago, entendeu? Você nem come na semana antes. E é mais ou menos isso que acontece aqui. O equívoco dessa linha de pensamento é a falta de busca por santificação. Porque, como a gente falou, embora eu não mereça a salvação, uma vez que eu recebo isso, algo precisa acontecer dentro de mim. Na genealogia de Jesus, vimos pessoas com graves erros. Algumas até que, quando a gente vai estudando a história, por exemplo, o rei Davi,
né? Pessoas que voltam a cometer o mesmo erro de tempos em tempos. Porém, o que não pode faltar é o interesse em acertar, em consertar. O que necessariamente envolve arrependimento, que necessariamente envolve recomeço com o Senhor. Numa adaptação direta deste pobre pastor aqui, do texto de Hebreus, alguém que nem tenta evitar os próprios erros, sente prazer ao olhar para a cruz de Cristo. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Quem eram esses que sentiram prazer quando olharam para a cruz de Cristo? Os inimigos de Jesus. Aqueles fariseus daquele período, as lideranças religiosas daquele tempo de Jesus, pessoas que preferiam seu status social, a sua satisfação pessoal, do que ter que abrir mão de tudo isso para viver uma vida de santidade. Para ter que servir, não quero não. Ou seja, pessoas que conheciam a verdade, mas não tinham parte com ela. O segundo grupo de pessoas que não acreditam que em Cristo são capazes de se manter santos, que em Cristo é possível manter uma vida de santidade, são aquelas que procuram fazer essas coisas baseando-se única e exclusivamente no poder dos seus próprios braços, nas suas próprias forças. Vamos pegar eu tentei pegar um pouco leve aqui, né? Pegar um pecadinho mais light, para dar uma aliviada no tom do culto. Vamos pensar na gula, que é um pecado que, né, a gente diz que crente não bebe, mas come, que é pecado também, ok? Então, não deveria ser cometido. Aí você é advertido pela palavra de Deus, você ouve, gula é pecado, que eu preciso não ser guloso. E aí você começa a combater a gula no seu dia a dia. E está há semanas na linha. Mas, você sabe que nós estamos em que mês? Dezembro. E aí vem o Natal, o maior desafio do guloso. E logo em seguida, você mal se recupera do Natal, já vem o Ano Novo. E diante dessas duas ceias magníficas, você sucumbe e come até passar mal. Você caiu de novo. E aí a gente usa todo tipo de desculpa. É só dessa vez, Deus entende, é aniversário dele. Essa eu até anotei. É aniversário dele, ele entende. E o que acontece é que, assim como não temos forças em nós mesmos para a gente conseguir abandonar um pecado pela primeira vez, nós continuamos, irmãos, sendo igualmente fracos para nos manter distantes desses pecados. Toda vez que depender da minha força, eu vou cair no mesmo pecado. Toda vez que você achar que vai conseguir sozinho, você vai cair de novo. Porque nós precisamos ser constantemente reabastecidos. Precisamos estar cheios de Deus. Porque senão, cheio só de Filipe, vai dar errado. Aqui cabe retomar um alerta que Deus faz lá no início da história da humanidade, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, um texto que eu gosto particularmente demais, quando Deus vira para Caim e diz assim: o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Mole, quem não sabe? Se você tiver vontade de comer uma coisa e não for comer, bênção. Se você sentir vontade de fazer algo errado, é só não fazer. É mole lidar com a vontade, não é não? Facinho. Aí Caim escuta Deus falar isso, guarda no coração, sai dali e mata o irmão. Fácil julgar Caim, né? Mas quantas vezes a gente não fez a mesma coisa? Orou, levantou da oração, foi lá e fez o pecado que acabou de pedir ali para Deus para não fazer. Irmãos, não vai descer um anjo do céu para impedir você de acessar conteúdo pornô. Não vai. Não vai. Nem Deus vai cancelar a sua internet para evitar aquela sua compra compulsiva, desnecessária. Ele não vai fazer isso, irmãos. Travar cartão de crédito e coisas desse gênero. Deus não vai fazer isso, porque Ele já alertou aqui, está registrado para nós, o nosso desejo vai ser contra nós.
É nossa responsabilidade lidar com ele. Você precisa assumir a sua responsabilidade nos seus pecados, nas suas escolhas. Mas isso precisa ser feito, meu irmão, minha irmã, de maneira coerente, de maneira biblicamente orientada, o que quer dizer que não se trata de você lutar baseado nas suas forças. Caim ouviu, guardou no coração, saiu de lá e matou, porque ele não dependeu da força de Deus, ele foi na própria força. Precisamos passar a lutar as nossas lutas na força que o Senhor nos dá. Sejamos sinceros, com toda a quantidade de horas que são dedicadas hoje a redes sociais, aí você pode dizer, eu não tenho rede social, mas com certeza você tem algum streaming na sua casa. A quantidade de horas que a gente gasta com coisas que não agregam em nada na nossa vida, em nada na nossa vida espiritual. E a gente ainda tem coragem de dizer que não tem tempo para parar 10 minutos para ler a Bíblia. Se fosse num dia, eu até posso entender que você está mal no dia, teve trabalho, dormiu mal, aí a criança chorou, na hora que você ia ler, aí não deu e tal. Mas 7 dias da semana você não conseguiu parar 10 minutos? E é porque nós não estamos devidamente nutridos na palavra do Senhor, que a gente acaba refém dos nossos próprios corações. Voltando aos mesmos erros do passado. Ambos os integrantes dessa linha de duvidosos do poder de Deus, aqueles que já se julgam salvos e aqueles que ainda veem todas essas outras coisas de fora mais responsáveis, acabam sucumbindo por não buscarem se encher do poder que é vindo do céu, o poder que faz o impossível acontecer. Então, quando eles são confrontados pelos próprios desejos do coração, eles caem de novo e de novo. Eles, como se não fosse eu mesmo, tendo que passar por isso todas as vezes. Como se não fosse você mesmo passando por isso. Lembrar do poder no Natal, onde uma virgem dá à luz a uma criança divina. Lembrar desse ato miraculoso de um ser perfeito vir de uma linhagem tão suja, tão imperfeita, precisa nos trazer de volta a consciência de que, apesar das suas imperfeições, apesar das minhas imperfeições, precisamos exercitar a fé que foi colocada nos nossos corações. Precisamos exercitar isso, viver pelo poder de Deus. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos de mais momentos de comunhão com os irmãos. Eu dei o testemunho aqui de manhã, de como é que a Croácia foi capaz de eliminar o Brasil. Se você quer saber, dá uma olhadinha depois no culto da manhã. Precisamos ser verdadeiramente um só corpo, para juntos enfrentarmos os nossos pecados, para juntos vencermos os nossos ídolos diariamente, para juntos, irmãos, nutridos pelo Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, firmados verdadeiramente em Jesus Cristo, resistirmos a todo e qualquer pecado, a toda e qualquer vontade que não vá fazer bem. Em Cristo, irmãos, isso é possível. Por quê? Porque em Cristo continua existindo lugar para todas as pessoas. Aqui, na presença do nosso Senhor, há perdão para todas as pessoas, há renovo, há restauração, há vida para todo tipo de pessoa. Isso é Natal. Mas todas essas palavras de esperança e salvação também precisam ser palavras de alerta para nós. Pois se não existem mais barreiras que sejam de fato fortes o suficiente para me impedir de desfrutar dessa vida plena em Jesus Cristo, de me impedir vencer os meus desafios, de me impedir vencer os meus próprios pecados, por que será que eu continuo agindo por conta própria? Por que será que eu continuo pagando um preço tão alto, arriscando tudo? Porque é o exemplo de Caim. Apesar de recebermos os alertas divinos, muitos continuarão preferindo seguir pelas próprias forças. E isso é trágico, irmãos. Isso é terrível. Porque eventualmente, fazendo dessa forma, eventualmente, a gente vai acabar desfrutando dos prazeres limitados, sim. Mas são prazeres que vão nos encher de condenação futura.
Assim como acontece quando a gente olha, e aí como uma pessoa que busca controlar o peso, né? Imagina aquele obeso ou aquela pessoa diabética que vai, se empenha e consegue controlar, e depois de tempo de controle, elogio dos médicos, ele para, senta e toma um pote de sorvete de 2 litros. Esse pote de sorvete, para essa pessoa, significa a morte. E é assim que a gente faz com o pecado. Só que enquanto a gente está com a colher na mão, é tão saboroso que a gente finge que vale a pena. Lutar contra o pecado sozinho, baseado apenas nas nossas próprias forças, será um risco muito maior do que uma pessoa nessas condições de saúde se colocar nessa posição. Lembre-se do Natal, lembre-se da grande salvação que Jesus representa, lembre-se que nele há salvação para todos. Hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Hoje estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, diante da sua santa ceia. Meu irmão, minha irmã, hoje essa mensagem de esperança e salvação foi de novo colocada diante de você. O que te impede de aproveitar o verdadeiro Natal no seu coração? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, mas vamos orar com a certeza de que houve salvação nesse lugar. Hoje houve renovo do Senhor aqui. Hoje, lembrar de quem você era ou de quem você já foi capaz, de tudo que você já foi capaz de fazer, não mais vai servir de acusação para você. Não mais vai ser empecilho para você fazer qualquer coisa na sua caminhada com o Senhor, porque hoje Jesus Cristo trouxe sobre você, de maneira totalmente gratuita, a salvação eterna. Para nele, cada um de nós obter toda a força necessária para resistir e lutar contra todo e qualquer pecado. Em Jesus, nessa noite, você é restaurado e inserido na família da fé, onde você encontrará, sim, em qualquer igreja que seja, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres imperfeitos, que têm lutado contra os seus próprios pecados, homens e mulheres que se apoiam, que se fortalecem em comunhão, oração, conhecimento da palavra, homens e mulheres que vão continuar em amor ao seu Senhor, ansiosos para te chamar de irmão e cuidar de você também. Deus, obrigado por tão grande dádiva. Obrigado, Senhor, porque apesar de quem nós fomos, de tudo que nós já fizemos, apesar de quem nós somos nesse momento, Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos redime, com a sua maravilhosa graça, o Senhor nos faz homens e mulheres novos, Senhor, no Senhor. Obrigado, Deus, porque as nossas vestes, embora sujas pelos nossos pecados, escolhidos por nós mesmos, através do sangue do nosso Senhor, encontramos redenção. Deus, ajuda-nos a olhar para o que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais do que a apontar os dedos. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida autenticamente transformada por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Natal diariamente, lembrando que o Senhor é o Deus que fez tanta diferença na vida de tantos homens e mulheres, não porque eles eram bons, não porque eles eram mais capazes, mas porque eles confiaram em Ti. Então ajuda-nos, Senhor, a no Senhor encontrar toda a força para lutar contra os nossos pecados e resistir para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.